Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Central do Brasil. Hoje você ficará por dentro da paralisação dos professores da rede particular de ensino em Belo Horizonte, que depois de tentativas de negociação salarial, decidiram aderir a uma greve. O crescimento da população em situação de rua evidencia maior vulnerabilidade entre pessoas pobres e negras no Brasil. Em Pernambuco, metroviários se posicionam contra a privatização do metrô. De acordo com o sindicato da categoria, a mudança será prejudicial aos trabalhadores e usuários do serviço. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil desta terça-feira está começando agora. Central do Brasil. Professores da rede particular de ensino de Minas Gerais decidiram entrar em greve. No anúncio feito ontem, dia 6 de junho, a categoria decidiu pela paralisação depois que donos de escolas se negaram a validar o reajuste salarial de 11,7%, referente à inflação, 5% de aumento real, a regulamentação do trabalho online e a manutenção dos direitos descritos na Convenção Coletiva de Trabalho, entre outros pontos. Direto de Belo Horizonte, a professora e diretora do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, Thelma Patrícia de Moraes, fala sobre a greve. Embate imediato. Meu nome é Thelma, eu sou professora da rede privada e nós decidimos pela greve diante da intransigência do sindicato patronal, né? Tem sido muito difícil a negociação, ignoram completamente a nossa pauta, que traz questões como direito à desconexão, direito de imagem, regulação do trabalho remoto, uma recomposição digna. Além de ignorar o pleito da categoria, o patronal apresenta uma proposta de retirada de vários dos nossos direitos, né? Fez uma proposta inicial de mexer na isonomia, de mexer no adicional de tempo de serviço, mantém a proposta do não registro de ponto, dificultando o nosso controle de horas extras, a alteração a bel prazer da nossa carga horária, a divisão da categoria para nos enfraquecer, a retirada de bolsa diante de um atraso, enfim, diante de tudo isso, além de uma proposta de recomposição de 5% agora, 1% em outubro e 4% para o ensino superior, nós entendemos que isso é um profundo desrespeito com a categoria e diante dessas propostas vergonhosas e intransigentes é que nós decidimos pela deflagração da greve. Bom, e mais um serviço está prestes a deixar de ser da administração federal para se tornar concessão privada. Em Pernambuco, o metrô de responsabilidade da Companhia Brasileira de Trens Urbanos pode ser privatizado nos próximos meses. Segundo o Sindicato dos Metroviários do Estado, o serviço de transporte público é rápido, seguro e ecológico. Por isso, é fundamental que continue público para atender a população de maneira ampla. De Recife, Lucila Bezerra nos traz mais informações sobre esse assunto. Trilhos do Brasil. O metrô da região metropolitana do Recife atende a cerca de 400 mil usuários a uma tarifa de R$ 4,25, a sexta mais alta do país. Ele é administrado pela CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Mas o transporte na capital pernambucana pode deixar de ser federal para abrir as portas para uma concessão privada junto ao Estado, como já aconteceu nos metrôs em Salvador, no Rio de Janeiro e está previsto para acontecer em Belo Horizonte. Para o metroviário e presidente do sindicato da categoria, Luiz Soares de Oliveira, esta medida será prejudicial tanto para os trabalhadores quanto para os usuários do transporte. O governo federal oferece para privatizar 3 bilhões. A gente com 1,5 bilhão e 300 milhões de investimento por ano, de manutenção por ano, você consegue recuperar o metrô, certo? Não precisa dos 3 bilhões. Então, o que falta mesmo é vontade política e inverter o que está aí. Não é a privatização que vai resolver, porque nunca resolveu. A professora e integrante da Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco, Rafaela Carvalho, demora 5 horas por dia nos transportes públicos. Ela atravessa 4 municípios da região metropolitana diariamente só para chegar ao trabalho.
são 3 ônibus e um metrô. Eu saio daqui de Paulista, né? Desço na estação central do Recife, pego o metrô, que hoje em dia está operando, inclusive, de forma muito mais lenta, porque, como está sucateado, não tem condições de operar como poderia. Esta realidade não é incomum. A população pernambucana vem levando cada vez mais tempo com as longas esperas nas estações de trem e metrô. O sindicalista destaca os sucessivos cortes de verbas para manutenção que têm provocado essas dificuldades. Desde 2013 que não tem tendo nenhum investimento, e a verba de custeio, que é para manutenção, ela vai tendo um corte meio drástico, né? E está levando o metrô a uma situação de detrimento. A Frente de Luta pelos Transportes Públicos em Pernambuco se preocupa não só com a qualidade do transporte, mas também com a possibilidade de aumentos, caso isso ocorra, como aponta Rafaela Carvalho. É muito preocupante que agora, ao invés de fazer o movimento de ampliar essa malha ferroviária e assim melhorar a qualidade do transporte para a população, eles estejam agora tentando fazer o movimento contrário, que é de entregar para a iniciativa privada, o que vai gerar um alto custo das tarifas, porque a iniciativa privada está preocupada com os lucros que vai obter disso aí. Em nota, o governo de Pernambuco informou que espera que o governo federal, controlador da CPTU e responsável pela operação de manutenção do metrô, cumpra com sua obrigação de manter em pleno funcionamento as linhas de transporte do sistema, até que uma nova gestão assuma após as eleições. A reportagem entrou em contato com a CBTU e com o Ministério sobre um posicionamento em relação ao tema, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos resposta. O cenário de pobreza no Brasil vem contribuindo para o aumento de pessoas em situação de rua. Apesar de existirem poucos dados que apontem com precisão esse crescimento, é visível que em diversas cidades do país, incluindo as capitais, o número de pessoas que vivem hoje nesta condição triplicou. Uma realidade que atinge os mais pobres e a população negra, condição que está diretamente ligada ao racismo estrutural. Naya Tawane conversa agora sobre o assunto com André Luiz Freitas, membro titular do Comitê Nacional de População de Rua do Conselho Nacional de Justiça. Entrevista Central. Olá, Emília, e a todos e todas que nos assistem. Hoje conversaremos com André Luiz Freitas. Ele acaba de ser nomeado como membro titular do Comitê Nacional Pop Rua Jude do Conselho Nacional de Justiça. O tema são as políticas de atenção a pessoas em situação de rua. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, André. Muito obrigado pelo convite, pela atenção e pela confiança. Queria que você começasse expondo e explicando um pouco sobre o cenário dos moradores em situação de rua no Brasil. Quais são esses principais desafios dessa população atualmente? Historicamente, a população negra no nosso país, ela tem sido sistematicamente silenciada, invisibilizada, patologizada, criminalizada, encarcerada e eliminada. E a população em situação de rua é uma evidência muito nítida dessas violências estruturais, que tanto se perpetuam no nosso país. Então, falar do fenômeno da população em situação de rua significa necessariamente no Brasil falar também do racismo estrutural. Numa média nacional, para você ter uma ideia, 67%, 68% da população em situação de rua no Brasil é negra. Obviamente que, com o passar dos anos, esse processo de violência ele veio se modificando e vem se modificando bastante. André, você falou um pouco sobre o perfil dessas pessoas em situação de rua, mas ainda há poucas pesquisas nessa área. Qual a importância do incentivo, e principalmente do Estado, na construção dessas pesquisas, para aí sim conseguir construir políticas públicas efetivas para essa população? Sem dados, Naya, confiáveis, consistentes, regulares, transparentes,
né, acerca do fenômeno da população em situação de rua, é impossível que políticas públicas, né, especialmente políticas públicas estruturantes, sejam elaboradas, formuladas, implantadas, monitoradas e avaliadas justamente, né, em direção à efetivação dos direitos dessas pessoas. Certo. E, André, você é o único psicólogo que compõe o comitê hoje. De que forma o tema da saúde mental atravessa essa população em situação de rua? O principal fator, né, que, digamos assim, promove a entrada dessas pessoas nas ruas é justamente o conflito intrafamiliar. Isso, por si só, já gera um sofrimento muito grande nessas pessoas. Nos países, né, que utilizam e que implementam políticas públicas estruturantes com a população em situação de rua, normalmente 2 fatores são combinados, sabe? Ou talvez 3 fatores são combinados, né, num primeiro momento, para a efetivação dos direitos dessas pessoas. Moradia, trabalho e renda e cuidados ampliados em saúde mental. Diante desse cenário, né, que foi exposto aqui, você falou um pouco, mas eu queria aprofundar um pouco mais sobre quais são as principais ações emergenciais necessárias para a gente acolher essas pessoas hoje. É a construção de alternativas de moradia para a população em situação de rua, né? Não é possível mais que num país como o nosso, onde todas as políticas públicas, elas são territorializadas, não é possível mais, né, que o país invista, né, pouco que seja, em unidades de acolhimento provisório dessas pessoas. André, é isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Central do Brasil. Muito obrigado, Nayá, mais uma vez a vocês, todas, todos, por toda a atenção, confiança, viu? Um grande abraço. Eu que agradeço. Voltamos com você, Emília. É isso aí. Iniciativas como as que o André sugeriu, como a construção de políticas públicas com a participação das pessoas que estão nessa condição, são urgentes. Bom, Joãozinho e Laíla, Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia. Esse é o nome do espetáculo que será apresentado a partir desta quinta, dia 9 de junho, na Arena do Sesc Copacabana, no Rio de Janeiro. A peça homenageia o samba e figuras do Carnaval Carioca que fazem parte da história da cidade e que se tornaram patrimônio cultural popular. Olha o convite que o diretor do espetáculo tem para vocês. Parada Cultural. Olá pessoal do programa Central do Brasil, eu sou Edio Nunes, diretor do espetáculo Joãozinho e Laíla, Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia. A gente vai contar a história do icônico Carnaval de 1989, emblemático enredo Ratos e Urubus, todos os quiprocós de Joãozinho 30 e Laíla. Venha nos assistir. Estamos em cartaz a partir do dia 9 de junho até 3 de julho, no Teatro de Arena Sesc Copacabana, sempre às 19 horas, de quinta a domingo. A gente está esperando vocês, hein? Venham se deliciar com os grandes enredos e sambas da Beija-Flor e com esse Carnaval de 1989. Esperando vocês, hein? Bom, recado dado. O programa Central do Brasil de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa nova estação. E não se esqueça, antes de encerrar, eu gostaria de te lembrar que agora é possível participar ao vivo. É só mandar a sua mensagem no canal do YouTube do Brasil de Fato ou da Rede TVT ou em nosso WhatsApp. Anota aí, 11 94594 3576. Fiquem à vontade para compartilhar o nosso conteúdo. Eu agradeço a sua companhia e te espero amanhã, hein? Até lá. Tchau!